A ótica geométrica, então, vai fazer da geometria matemática os seus estudos nos fenômenos da luz já estudados na aula anterior. Nessa aula, nós apresentaremos alguns conceitos básicos, como fonte de luz, raio de luz, pincel de luz e meios de propagação, que são fundamentais para entender também a ótica geométrica. Para podermos enxergar um objeto, é necessário que a luz venha dele até os nossos olhos, e aí os nossos olhos fará a percepção dessa luz. Essa luz ou esse objeto, que reflete essa luz, é chamado de fonte de luz. A fonte de luz, então, é quem emite a luz que chegará até os nossos olhos. Nós temos dois tipos de fontes, a primária e a secundária. A diferença de uma para outra está na sua forma como a luz é produzida até os nossos olhos. Na fonte primária, nós temos a luz própria, ou objetos com luz própria. Aqui nós temos o exemplo mais clássico, que é o Sol. Outro exemplo, as lâmpadas, ou ainda o fogo, que são exemplos de fontes primárias de luz, emitem a sua luz própria. Secundária não possui luz própria, ou seja, são objetos que refletem a luz que recebe, do Sol, da lâmpada ou do fogo. Nesse caso aqui, fica até difícil escrever exemplos, porque eu posso colocar todos os exemplos que você provavelmente esteja vendo agora na frente do seu olho, como, por exemplo, o mouse que você segura, ou o celular que você está vendo esse vídeo, a sua camiseta que está sendo usada. Enfim, todo objeto que não tem luz própria será uma fonte secundária de luz. A princípio, a olho nu, nós não conseguimos enxergar um raio de luz, mas para efeito de estudo, toda vez que formos usar um raio de luz ou falar de um raio de luz na física, nós representaremos por uma linha reta, cuja direção e o sentido são conhecidos pela figura. Por exemplo, esse daqui seria o raio de luz, e uma setinha nesse raio de luz indica qual é o sentido que ela está se propagando. Ou seja, de onde estava a minha fonte primária, para onde essa luz está indo até atingir uma fonte secundária e depois chegar até o seu olho. Além disso, nós temos também o que nós chamamos de feixe de luz. O que é um feixe de luz? É um conjunto de raios de luz. E esses feixes eles podem ser de três maneiras: paralelo ou cilíndrico, e nesse caso nós teremos raios de luzes, todos eles paralelos, formando um cilindro, e nesse caso todos os raios de luz apontando para o mesmo lado, aqui as setinhas indicando para onde eles estão indo. Nós temos divergente, que é quando os raios de luz formam, a partir de um ponto, feixe de luz divergindo, ou seja, saindo desse ponto e se propagando dessa forma. E nós temos ainda o contrário disso, que é o convergente, quando os raios de luz convergem para um único ponto. Então, nós temos aqui um exemplo de raios de luz convergente. Lembrando que esses raios são sempre linhas retas, indicando pela flecha o sentido de propagação. A luz se propaga em meios. Esses meios nada mais é do que o lugar onde a luz se propaga. Nós temos três tipos: o transparente, translúcido e opaco. O meio transparente é aquele o qual você consegue enxergar através dele, porque a luz passa totalmente por ele sem perda de intensidade. Então, nós teremos aqui um raio de luz chegando por ele, acontecerá um fenômeno chamado de refração, que nós estudaremos mais à frente, e essa luz passará totalmente. Esse é um raio de luz. Nós podemos ter aqui dois raios de luz já formando um feixe de luz passando totalmente por ele. O translúcido, a passagem parcial da luz. Nós veremos então um raio de luz chegando até ele e esse raio de luz sofrerá algum desvio. Ele pode passar diretamente ou refletir, ou mesmo chegar até esse meio e ele se transformar dentro desse meio, e aí você não conseguirá enxergar totalmente um objeto que esteja atrás ou após esse objeto. O opaco, por sua vez, já é o objeto ou o meio de propagação que não permite a passagem de luz. Toda a luz que chega nele é absorvida.
e você não consegue ver, então, através desse objeto, porque todo o objeto que está atrás dele, a luz que chegou até ele foi absorvida pelo objeto. A ótica geométrica, assim como toda a física, é baseada em princípios, e esses princípios vão reger todos os estudos que nós faremos daqui para frente. O primeiro princípio da ótica geométrica é o princípio da propagação retilínea da luz, o que significa que todo raio de luz em meios homogêneos e transparentes se propagará em linha reta. Como já mencionado anteriormente, nós mostramos que um raio de luz se propaga sempre em linha reta, com uma seta indicando a direção e o sentido desse raio de luz. O segundo princípio de propagação vai falar da independência dos raios de luz. O que isso significa? Que se um raio de luz cruza com outro, esse cruzamento não interferirá na trajetória dos raios de luz. Por exemplo, um raio verde se cruzando com um raio azul. No final do processo, você verá o raio azul e o raio verde. Esse cruzamento não interferirá na propagação da luz. O terceiro princípio é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. O que significa isso? Que a trajetória do raio independe do seu sentido. E esse fenômeno explica o porquê que quando você olha para um retrovisor, um espelho, no seu carro, por exemplo, você consegue ver o passageiro e o passageiro consegue te ver. O raio de luz vai num sentido, volta no outro, independente do seu sentido. Eu vejo o passageiro me vê.